dia a todos os profissionais da contabilidade. Queria parabenizar o CRC nessa ação de educação continuada à distância, né, nesse momento de pandemia. Agradecer à comissão pública, né, onde nós tratamos todos os assuntos ligados à área pública. E agradecer também a nossa coordenadora aí, a Elisângela, aí, e o nosso palestrante André, né, Ribeiro, do Ministério Público, que vai falar sobre a NBCT-TSP 28, né, que trata da contabilização por segmentos. E, assim, é um profissional, um palestrante muito bem requisitado, né, representa o Ministério Público e vai passar para todos nós nesta manhã um pouco, né, a sensibilização sobre essa norma que está em pauta, né, de consulta, para que todos os profissionais possam dar suas contribuições, né? Eu não vou me alongar muito, André, lhe passo a palavra. Obrigado, conselheiro Nelson. Bom dia a todas e a todos. Satisfação estar aqui nessa apresentação para todos os interessados, profissionais da contabilidade e demais interessados. Quero agradecer ao conselheiro Nelson também pelo convite, um profissional bastante engajado e nos inspira, inclusive, em relação a nossa questão de capacitação. Agradecer à Comissão de Contabilidade Pública, na pessoa de Elisângela, uma amiga, a professora Sônia, a vice-presidente de capacitação. Então, assim, eu quero agradecer a todos os presentes, né, e dizer que nessa manhã aqui estaremos divulgando essa NBCT-TSP, que atualmente está em fase de audiência pública até o mês de junho, inclusive até o site do CFC ele foi hackeado e atrapalhou até o acesso nesse último final de semana. Até ontem, especificamente, ainda não estava bom, mas acredito que já tenha voltado ao normal. E aí os senhores têm aí a condição de poder contribuir, caso seja necessário, nessa normativa, a qual está sendo editada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Vou pedir aqui licença para que eu possa fazer a apresentação. Só um instante. Aqui está. Todos já conseguem ver? Sim. Pronto. Essa é a nossa apresentação. Webinar NBC-TSP 28, informações por segmento. Antes da gente falar sobre a norma, é importante a gente falar sobre o macrofluxo das NBCTs-TSPs, né? Qual é o passo que se segue a cada implantação de uma norma brasileira de contabilidade, quer seja ao setor público, quer seja um CPC voltado ao setor privado, ela segue basicamente esses passos aqui que eu vou apresentar agora. Primeiro, né, houve o processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais. Então, esse processo que se iniciou lá desde a década passada, inicialmente entre 2005 e 2006, culminou com a mudança da legislação em 2007, 2008, 2009. Foram 3 mudanças significativas que trouxeram essa exigência do Brasil convergir às normas internacionais enquanto um mundo globalizado e que precisamos fazer parte desse processo. Em seguida, houve um acordo com o IFAC, o IPASB, né, que é o órgão internacional que trata exatamente da normativa do setor público. E, em seguida, foi criado no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade um grupo de trabalho. O comitê gestor do CFC criou um grupo de trabalho com representantes dos demais diversos segmentos da sociedade que tratam da contabilidade pública. Então, a STN, o GFI, um grupo de gestores de finanças estaduais, tribunais de conta. Então, são vários integrantes que compõem esse GT que buscam as normas internacionais e, a partir daí, fazem um processo de convergência. Convergência, lei assim, não é a tradução ipsilíteres para o nosso idioma, mas sim a adaptação devida para que haja a devida harmonização das normas às condições brasileiras. Hoje, essa norma especificamente, a TSP 28, ela está na fase de audiência pública. Então, assim, após a avaliação que a
e o desenvolvimento por parte do grupo de trabalho. Hoje ela está na fase de audiência pública, que o prazo dela para avaliação é até o final de junho. Em seguida, ela é submetida ao plenário do Conselho Federal de Contabilidade, né, após a validação por parte de audiência pública, e, por fim, a sua aprovação e a sua sanção por parte do conselheiro presidente do Conselho Federal de Contabilidade, hoje o doutor Zumi, que é o nosso presidente do CFC. Essa NBCT-TSP, ela é a convergência da IPSAS 18, a Segment Reporting, que é exatamente essa informações para o segmento alinhado às normas internacionais de contabilidade. Ela é dividida em 10 blocos ou capítulos, e a previsão de aplicabilidade dela é para as demonstrações contábeis do exercício 2021. Certo? Antes da gente ir, porque toda norma, ela começa a partir do seu objetivo e depois ela vai para o conceito. Mas é importante a gente primeiro entender os conceitos daquilo que a gente está tratando. Então, especificamente em relação a segmento. O que é um segmento? É uma atividade ou grupo de atividades distinto de uma entidade para o qual seja apropriado apresentar informações financeiras separadamente com a finalidade de avaliar o seu desempenho em relação ao passado da entidade e ao alcance dos seus objetivos e tomar decisões sobre a futura alocação de recursos. Estava conversando com o conselheiro Nelson agora que necessariamente o desempenho passado não necessariamente vai traduzir numa decisão oportuna futura, né? E assim a gente costuma dizer assim que o processo de convergência e de harmonização das normas, eles têm que estar devidamente alinhados com essa questão da informatização, da informação tempestiva, para que a tomada de decisão siga um rito cada vez mais célere e que as informações contábeis sejam utilizadas efetivamente para um processo de decisão mais apurada, mais acertada. Certo? Então, assim, esse é o conceito de segmento. Então, assim, já vou me adiantar aqui, mas ao longo da apresentação vocês vão ver. Ela segue a mesma lógica para quem estudou contabilidade avançada em relação à consolidação das demonstrações. Então, a gente consolida as demonstrações considerando uma entidade a soma de uma entidade com a outra. Então, assim, a gente tem na contabilidade aplicável ao setor público a consolidação das contas nacionais e aí a consolidação de todas as contas de todos os entes, União, Estados e municípios, mas nesse caso específico é como se a gente criasse uma entidade com a junção de duas, como se fosse uma fusão de duas entidades. Vocês vão entender aqui ao longo da apresentação. Qual o objetivo dessa norma? Ela é estabelecer princípios para a apresentação de informações financeiras por segmento. A evidenciação dessas informações ela irá fazer o quê? Auxiliar os usuários nas demonstrações contábeis a entender o melhor desempenho passado, identificar os recursos alocados para apoiar as principais atividades da entidade. Além disso, ela pretende aumentar a transparência dos relatórios contábeis e permitir que a entidade cumpra melhor as suas obrigações de prestar contas. Porque, assim, muitas vezes, nós, profissionais da contabilidade, e também os gestores, acabam se apegando tão somente a definições legais da ciência contábil. Quando a gente percebe que a contabilidade pode dar informações para além das questões legais, as questões de interesse social, ou seja, a contabilidade ser um instrumento a instrumentalização do controle social. Então, assim, as informações de segmentos, ela converge exatamente nesse sentido, na medida em que ela vai buscar esse tipo de informação de maneira que os segmentos sociais tenham as devidas noções daquilo que corresponde. Então, vamos lá. Em relação ao alcance dessas normas, então, assim, quais são as demonstrações contábeis que são previstas para efeito do atendimento à NBCT-SP 28? Ela tem lá o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, e aqui a norma fala exatamente de demonstração do resultado, ela não faz como as normas da contabilidade pública, que é a demonstração de variações patrimoniais, as DVPs, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, do MPL, a DFC, demonstração do fluxo de caixa, tudo isso devidamente ajustado com as notas explicativas, ou seja, notas explicativas que venham a elucidar cada componente patrimonial que está sendo divulgado ali nas suas demonstrações. E aí vamos lá. Seguindo aqui, qual é a estrutura que se requisita para efeito das informações de segmento? Eu trouxe aqui um quadro, no qual aqui a gente vai poder esclarecer melhor essa questão.
a gente tem 3 requisitos e 3 identificações as quais nós podemos buscar para efeito de informações de segmento. Um requisito seria agregar todo o governo. Então, assim, hoje a gente pode buscar essa informação através da sua estrutura político-administrativa, que para efeitos da classificação da despesa, a gente tem a classificação institucional como um elemento agregador para atender esse requisito de agregar todo o governo. Então, a gente pode buscar as informações a partir no caso, da classificação institucional, né, da despesa ou da receita, e a partir daí você fazer a correlação em relação ao segmento o qual está sendo demonstrado naquele demonstrativo contábil. Da mesma forma, avaliar a estrutura político-administrativa, que a partir daí você converge efetivamente para ao atendimento a esse requisito. Outro requisito é abarcar as classificações econômicas das atividades realizadas. O que quer dizer com isso? Ou seja, quais são as atividades econômicas voltadas para aquele segmento que está sendo objeto de demonstração. A gente pode também buscar isso a partir da classificação de funções e subfunções governamentais. Saúde, educação, segurança, assistência social, todas as funções e subfunções governamentais, elas podem servir de requisitos para que eu consiga classificar da forma econômica as atividades voltadas àquele segmento. Também, não menos importante, é o conjunto de responsabilidade individual dos gestores e a identificação se dá a partir do agente responsável. O que é que isso quer dizer? Existem agentes que podem cuidar, por exemplo, de mais de uma função ou de uma subfunção. Ele pode responder por uma estrutura político-administrativa que, se você comparar um ente com o outro, não necessariamente vai ser a mesma estrutura. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, o Ministério da Economia, que foi a fusão do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. Existe a função planejamento, existe a função fazenda, né, enquanto função econômica, e isso vai estar voltado a um único agente responsável. Então, assim, a informação para o segmento ela vai atender exatamente essa condição, na medida em que ela vai fazer toda a convergência das informações direcionadas a um agente responsável, e isso, consequentemente, vai estar devidamente apontado para efeito de prestação de contas daquele agente. Certo? E aí, Nelson, está tudo bem? Quer fazer alguma ponderação? Eu posso seguir? Na verdade, André, tudo que você colocou aí me chamou muita atenção, porque assim, o grande objetivo dessa norma realmente ela é estabelecer uma melhor leitura, né, das demonstrações contábeis e o acompanhamento justamente desse fluxo entre os recursos que ingressam e que desembolsam na administração pública, né? E a saída que seria, na verdade, justamente essa mineração de dados para saber se realmente chega até a sociedade, né? Então, assim, eu percebo que começa a ter um grau de maturidade no ponto de controle, até um pouco, digamos assim, excessivo, né? Por questões até de a credibilidade em que o país ele ora perde, ora ele ganha, né? Nós não sabemos em que momento essas oscilações se dão, mas essa norma, essa estrutura, na verdade, essa NBCT, ela tem uma importância muito grande e eu imagino que todos os contadores que puderem opinar para que ela seja realmente bem disseminada e apresentada a relevância da sua aplicação, e nós precisamos também contar com o apoio da alta administração, né? Porque sem o apoio da alta administração é impossível que alguma norma emplaque, né? Então nós precisamos ter essa conscientização também, né? E o estado da Bahia é um estado que é muito participativo em todas as questões, né? Não desmerecendo os outros estados, mas assim, nós sabemos que temos uma militância muito forte aqui e uma barreira muito grande para ultrapassar, né? Que é justamente esse apoio da alta administração no que tange a normas, controles, né? Até o que foi tocado na NBCT 27, a questão o que vale mais a pena, ter o controle de patrimônio ou, né, o arrendamento, e a gente acaba vendo que tem uma interligação com tudo, né? Que a demonstração contábil ela vai evidenciar toda essa passagem de planejamento, execução, plano de risco, né? E como nós tínhamos conversado mais cedo, sobre a questão de nós precisamos de informações em tempo real para tomar decisões significativas. Exatamente. Né? Nós não podemos esperar 6 meses, um bimestre. Hoje nós estamos numa pandemia onde se percebe que
depois que tirou o véu da noiva da saúde, nós descobrimos que ela realmente não era aquela coisa tão harmoniosa, né? O vestido era bonito, né? O véu era lindo, mas, no entanto, a sua aplicação e a sua funcionalidade não vem assim. Se nós tivéssemos uma norma já nesse sentido, eu acho que daria um esboço mais fortalecido à sociedade, né? Para poder ser atendido e ser contemplado, né? Mas, tá, João André, pode... Ok. Não, suas contribuições são sempre pertinentes, Nelson. Então, assim, acrescentando, então, assim, eu fiz questão de colocar isso num quadro para entender o seguinte, né? Porque muitas vezes uma nova norma que está sendo implantada, os profissionais podem se questionar, pô, mas como eu vou buscar essa informação? Essa informação, ela já existe. Né? O que há a necessidade é de estruturá-la para que ela atenda a condição da norma no que diz respeito ao segmento qual está sendo abordado a título de demonstração. Então, assim, conforme esse quadro aqui, vocês podem entender que é possível buscar nas estruturas de governo da forma como já vem sendo feita a execução contábil, a execução orçamentária, a execução financeira, de forma que a gente consiga ter essa informação de acordo com que a norma assim o requer. E também, não menos importante, acrescentar o que o conselheiro Nelson falou, o seguinte: as informações tempestivas são exatamente a condição necessária para que a gente se consolide como profissionais necessários na administração. Então, assim, como o conselheiro bem falou, não é tão somente buscar informações a partir da conclusão de um bimestre. É justamente nós, contadores, que temos um conhecimento intrínseco das entidades, a gente entender quais são as informações que elas podem ser úteis de forma direta, tempestiva, para a efetiva tomada de decisão, e que essa decisão seja tomada no momento oportuno, de maneira que a administração possa, nós sejamos uns vetores de rumo da administração no que tange essa questão econômico-financeira da entidade. Então, assim, já falei aqui sobre a estrutura, vamos lá passar ao próximo bloco. Próximo bloco, a gente fala sobre segmentos de serviços e segmentos geográficos. O que quer dizer isso? A gente entende, né, de acordo com a norma, que os segmentos de serviços e segmentos geográficos são importantes para efeito de... Alô, quem está falando? E não aumenta, não. Você tem que botar o fone de ouvido. Oi? Porque o som dele Alô, foi gravado baixo. Eu queria pedir licença aí para quem falou, que durante a apresentação é importante os microfones estarem desligados, para que não haja interrupção aqui da apresentação, tudo bem? Vamos lá. Voltando aqui à parte de segmentos, né, e que nós temos dois blocos aqui de segmentos a serem observados pela norma, segmentos de serviço e segmentos geográficos. Segmento de serviços fornece informações relacionadas ao alcance operacional da entidade pública, ou seja, quais são os serviços que a entidade pública presta para que as informações sigam essa estrutura de apresentação. Não menos importante, serviços e segmentos geográficos são aqueles relacionados ao alcance geográfico da entidade pública. Então, conforme eu vou demonstrar aqui, a partir desses dois blocos de segmento de serviço e segmento geográfico, a gente vai entender informações que atendam à finalidade a qual a administração assim se propõe a realizar. Então, vamos lá. Quais são os fatores de avaliação para o segmento de serviço? Vocês viram aí no bloco anterior que a gente tem o segmento de serviço e o segmento geográfico. Então, assim, segmento de serviço. A gente tem os objetivos da entidade, ou seja, para que aquela entidade, qual é a razão da existência dela, a natureza dos bens ou serviços prestados à sociedade, a natureza do processo de produção e distribuição desses bens, ou seja, como ela desenvolve todo o processo de produção e distribuição dos bens, e assim, a gente tem que não pensar como uma indústria, a gente tem que pensar como uma prestadora de serviço, ou seja, no caso da administração pública, ela é uma prestadora de serviço, o qual o cidadão, a partir do pagamento dos tributos, remunera a administração, e esse recurso confiado à administração, ela tem que devolver à sociedade na forma de serviços. O tipo de cliente ou cidadão que está sendo atendido a partir daquele segmento de serviço, a forma de gestão que está sendo efetuada e o ambiente regulatório de atuação. Então, assim, tipo de cliente, vamos lá. Há um exemplo aqui em relação ao tipo de cliente. O cliente saúde, a gente tem que entender quais são os clientes que compõem aquele processo de saúde. Da mesma forma, a educação. Quais são os tipos de clientes que atendem aquele segmento de serviço e educação. Segurança pública, da mesma forma. Então, assim, cada função pública que a gente já tem aí hoje
devidamente evidenciada nos demonstrativos, na classificação orçamentária, classificação funcional programática, ele pode servir de vetor para que a gente faça esse tipo de avaliação em relação ao tipo de cliente. Forma de gestão, se a gestão é feita pela administração direta, se ela é feita pela administração direta, se é uma execução delegada, esse também tipo de forma é importante para efeito da avaliação do segmento de serviço. E ambiente regulatório da atuação, porque tem determinados ambientes que têm normas específicas para aquele ambiente. Vamos dar um exemplo. A segurança pública tem lá hoje, né, isso foi desde 2017, 2018, salvo engano, o Sistema Integrado de Segurança Pública. Não havia até então e passou a ter o SUS desde 88, com a Constituição Federal. A educação tem um ambiente regulatório a partir da Lei de Diretrizes e Bases. A área de saúde, saúde suplementar, por exemplo, plano de saúde, tem uma natureza específica, telecomunicações. Então, assim, é importante a gente avaliar todos esses fatores a fim de que eles sirvam de base para que a demonstração contábil atenda à condição daquele segmento do qual está sendo divulgado. Certo? Quer contribuir com mais alguma coisa, professor? Conselheiro Nelson, eu posso seguir? Eu gostaria até de parabenizar aqui a você pela interlocução, né, da sua abordagem, e parabenizar também aos conselheiros que estão presentes aqui, Edson França, a Margarete do controle interno, né, lá do CRC, e todos os profissionais do CRC, a professora Lorena também, que é uma grande militante, né? É tanta gente para agradecer, André, que se a gente ficar mais uma hora. Mas em nome de todos eu agradeço, parabenizo. Mas assim, André, eu percebo que nós estamos num momento de interpretação, até que no momento de pandemia, nós precisamos avançar na transparência, e eu tenho percebido que assim, esses marcos estão ficando assim, se nós tivéssemos já essa norma em aplicação de segmentos, a própria transparência nos daria uma segurança maior. E no momento em que o Brasil precisa de investimento de países, né, desenvolvidos nesse atual cenário, e nós percebemos que pela falta de credibilidade o país pode sofrer por essa falta de investimento, né, principalmente na área civil, né, que é o que gera um emprego, né, um monte de coisa. Mas assim, é bem salutar. E assim, a forma de gestão, ontem eu participei de um evento e me chamou muita atenção que assim, a administração privada, ela não quer se aproximar da pública, mas ela quer fazer doações. E aí me veio aquela coisa, e sobre o fisco, né? Como fica essas doações, né? Nessas lives que são feitas, então todo mundo doa 1 tonelada de alimentos e tal. E aí você começa a perceber que já existe uma propensão, assim, de indicador de início de corrupção, assim, eu dou 1 bilhão de alimentos e depois você compra comigo. Então, assim, a própria CGU e o TCU estão atentos a essa situação. Então, assim, por mais que nós entendamos que estamos vendo uma pandemia num grau de risco, mas esse monitoramento ele está existente, né? Então, alguns gestores precisam, independentemente da questão da legalidade, o princípio da modalidade e da cordialidade, ele tem que ser muito bem repensado, né? Porque, assim, falar a nossa preocupação, aqui nós estamos falando em regulamentos, em segmentos, mas, assim, a saúde ficou muitos anos deficitária, o SUS. É um projeto excelente, o SUS, né? E assim, por que não reconduzir? Então, será que não tinha marcadores, né, por não monitorar isso por segmento, né? Ou se eu não precisaria de tanta formalidade, tanto regramento para poder conseguir chegar a um objetivo final, né? Eu queria só colocar isso aí. Sim, com certeza, bem colocado. Eu assisti uma apresentação de um auditor do TCU, certa vez, e ele falou uma coisa que eu parei para pensar e, de fato, ele tem razão. A cadeia de responsabilização da saúde ela é irresponsabilizável. Né? Porque quando a gente pensa no dirigente de uma determinada unidade em que ele não faz determinada coisa por falta de recurso, existe casos de corrupção, existe, mas ele falou que muito mais do que a corrupção em relação à saúde, existe uma estrutura de gestão que ela não permite você efetivamente responsabilizar somente aquele agente. Né? O quem está na ponta ali, ele acaba pagando, vamos falar no português mais claro, pagando um pato de uma determinada situação que ele poderia, né, com uma estrutura de gestão melhor, ou desenvolver um melhor trabalho, ou ter mecanismos de controle capazes de estabelecer determinados indicadores de cumprimento de determinada finalidade ou não. Então, assim, quando você pensa isso, de fato, né, a gente no Brasil tem um problema sério em relação a isso, e como você falou bem, Nelson, houve uma ênfase maior à forma
em detrimento da entrega. Né? Então, assim, esse problema hoje que a gente vive muito... Porque, assim, quando uma auditoria chega em um determinado órgão, a forma a qual é realizada, ela é tão deficitária que ela fica em evidência em relação àquilo que está sendo prestado. Né? Em muitos casos, mesmo determinadas auditorias dos tribunais de contas acabam por recomendar o fechamento de determinadas unidades. Mas quando você vai ver sobre o aspecto político, você fechar a unidade seria você desassistir uma população daquele serviço que, bem ou mal, está sendo prestado. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo, e assim, eu acredito que a administração pública, de maneira forçosa, vai repensar a sua estrutura mesmo. Isso. Né? Em relação à sua composição legislativa, em relação a determinados marcos, para que, objetivamente, a gente tenha isso traduzido de forma efetiva no atendimento ao cidadão. Então, assim, essa é a nossa esperança, até porque os recursos realmente são finitos e as necessidades são infinitas. Né? A gente vê na LRF, por exemplo, a definição de determinados percentuais em relação à saúde e educação. Os gestores tendem a ampliar a saúde, porque a saúde ela tem uma visibilidade imediata da ação. Né? Na medida em que você vai lá, no momento que você investe mais na saúde, o cidadão vê, se o cidadão utiliza daquele serviço, ele vai... o político vai angariar o capital a respeito daquele atendimento da saúde. E a educação ela é um processo de longo prazo, de maneira que aquele resultado que é plantado agora, ele não é traduzido no processo político, né, na gestão política de quem está ali assumindo o mandato. Mas sim a repercussão daquilo dali, ela é a longo prazo. Você só vê a repercussão daquilo 20, 30 anos. Enfim, então é algo também que tem que ser muito bem balizado. Então vamos lá. Voltando aqui à apresentação, eu já falei aqui dos 6 fatores. Vamos aqui agora aos fatores de avaliação do segmento da base geográfica. A gente já falou em relação a serviços. Aqui a gente vai falar sobre a avaliação do segmento base geográfica. Então, assim, primeiro aqui que a gente vê a relação do objetivo versus a região. Ou seja, o objetivo que está sendo alcançado a partir daquele segmento versus a região que está sendo atingida. Vamos a um exemplo atual. Um exemplo que já existe. É o exemplo do Denox ou da Codevasf. Eu tenho um segmento, ou seja, eu tenho uma região de seca, a qual eu crio uma entidade para que ela faça os devidos investimentos para o desenvolvimento econômico daquela localidade. Condições de gerenciamento. Quais são as condições as quais a gestão pública tem para realizar a atividade naquela base geográfica? Quais são as condições sociais, econômicas e políticas daquela base geográfica a qual está sendo avaliada? Veja que eu já estou falando aqui de informações para além dos demonstrativos contábeis, ou seja, há uma junção de determinados fatores para que ele seja avaliado sob o aspecto da base geográfica. Característica das condições da região, necessidades e os riscos operacionais envolvidos a partir da implantação desse segmento público. Então, assim, são 5 fatores aqui em que vocês vejam que as informações elas não são inerentes à atividade da entidade. Né? A avaliação ela é feita sob perspectiva, ou seja, a partir da inserção daquela entidade naquela localidade, qual é o universo a ser atingido a partir da ação pública que está sendo direcionada. Certo? Eu dei o exemplo aqui da Codevasf, da Chess, do Denox, mas assim, são exatamente situações em que a gente vê, ou seja, a administração pública se colocando na condição de avaliar fatores para além da sua entidade para o atingimento de determinados objetivos. Tudo bem? Quer falar alguma coisa, André? Eu só posso seguir? Não, tudo bem, pode seguir. Pronto. Então, tudo bem. Então, assim, essa parte geográfica, ela envolve isso. E aí eu vou só licença aqui. E aí a norma fala no que ela chama aqui de estrutura não apropriada para efeito das informações por segmento. E aí eu coloquei aqui um gráfico só para a gente deixar isso bem enfatizado. Ela não pode ter dados somente baseados em conteúdos internos, ou seja, não são apenas os dados econômicos financeiros da entidade que são capazes de traduzir isso em informações por segmento. Da mesma forma, informações de conformidade, ou seja, aquelas informações que são para efeito de validade de determinadas operações internas da entidade não são apropriadas para efeito das informações de segmento, porque veja, no caso, a demonstração contábil das informações do segmento, ela tem que ter a perspectiva de dentro para fora, ou seja, eu entidade,
o que é que eu interfiro no segmento social de serviço geográfico qual eu estou atuando. A partir da atuação pública ali, o que é que está acontecendo de melhoria a partir daquele investimento realizado naquela entidade? Essa é a grande diferença, né? Na medida que a gente vê uma perspectiva ou seja, da prestação do serviço público versus o benefício à sociedade. Ou seja, o investimento público naquela entidade, ou seja, o recurso econômico que aquela entidade tem versus o seu benefício gerado a partir da sua atuação. Então, assim, vou aproveitar novamente aqui o que já foi dito, é exatamente a gente pensar qual é a razão da existência daquela entidade pública. Não é não somente para gerar determinados demonstrativos que tragam informação de conformidade, por exemplo, mas sim, a partir daquele investimento, quais foram os impactos positivos causados naquela localidade, quer seja o segmento geográfico, ou naquele serviço, aquele cidadão atingido. Entendeu? Vejam que tem outros elementos para além daqueles os quais nós avaliamos internamente, e conforme eu falei, ter a perspectiva de dentro para fora. Ou seja, a partir do investimento, o que é que está sendo melhorado a título do investimento público daquela entidade pública. Aqui a gente vai falar sobre os componentes patrimoniais, ativo, passivo, receita e despesa. O que isso quer dizer em relação às informações por segmento? Estabelecer princípios para a apresentação das informações financeiras por segmento. Essa evidenciação, prioritariamente, ela deve fazer o quê? Auxiliar os usuários das demonstrações contábeis a entender, para melhorar o desempenho no passado, identificar os recursos alocados para apoiar as principais atividades da entidade e, não menos importante, aumentar a transparência dos relatórios contábeis e permitir que a entidade cumpra melhor suas obrigações de prestar contas. Como eu falei ali antes, existem determinados elementos, quer seja o agente, quer seja a função econômica que a entidade realiza. Isso são justamente indícios, ou seja, elementos para que a entidade possa melhorar o seu papel de accountability, ou seja, de prestar contas à sociedade daquilo que ela tem por obrigação fazer. E assim, quais são os itens, né, de acordo com a norma, os componentes patrimoniais que não são permitidos para efeito da validação das informações por segmento? Então, assim, para efeito de ativos e receitas, os itens não permitidos são bens, direitos e receitas de caráter geral da entidade. Quando a gente está falando de informações por segmento, a gente está falando de uma avaliação sobre a perspectiva finalística da entidade, ou seja, qual é a razão da existência dela. Então, assim, aqueles bens e direitos e receitas que sejam de caráter geral, ou seja, despesas administrativas gerais que não tenham relação direta com a sua atividade fim, eles devem ser deduzidos da consolidação dos dados, das informações demonstrativas contábeis. Então, assim, todos os elementos que não estejam diretamente relacionados à sua finalidade, que ele seja algo ali dividido ou que não seja capaz de você efetivamente mensurar aquilo como uma atividade finalística da entidade, aquilo deve ser, na consolidação, ele deve ser retirado. Da mesma forma, passivo e despesas de obrigações financeiras sem relação direta com o segmento. A norma fala, por exemplo, em relação a determinadas obrigações financeiras que delas decorrem determinados empréstimos que você não tenha como direcionar efetivamente a sua finalidade. Ou, no caso do fator geográfico, se aquilo dali está sendo direcionado para aquela região qual está sendo feito o demonstrativo por segmento. Deu para entender, né, gente? Então, assim, todos aqueles itens que não tenham como você relacionar diretamente a entrega da entidade, ele tem que ser suprimido no momento da consolidação para efeito de informações por segmento. Certo? Então, vamos lá. E atribuições de determinados itens a segmentos. Quais são as origens dessas informações para efeito interno para a questão da consolidação dessas informações? A gente pode buscar isso nas contas patrimoniais, ou seja, quando a gente for consolidar as contas patrimoniais, as contas de orçamento, conforme eu falei aqui, a partir da classificação institucional da despesa, classificação funcional programática, são elementos dos quais a gente pode buscar a origem dessas informações, e das contas de controle. Quando a gente fala lá da questão da estrutura, custos, a conta, né, no caso das classes 7 e 8, a conta de custos, atos potenciais, podem ser uma dessas origens dessas informações para efeito de ativo, passivo, receitas e despesas. Da mesma forma que classificações orçamentárias, institucional, funcional programática, natureza da despesa, a gente pode utilizar desses atributos a fim de que
faça o refinamento dessas demonstrações. Então, assim, são essas origens internas, eu estou falando das origens internas, para efeito da composição patrimonial daqueles demonstrativos que serão objetos de consolidação. Certo? E aí a gente vai tratar aqui também sobre ativos conjuntos. Ou seja, o que são ativos conjuntos? São aqueles que são utilizados em conjuntos por 2 ou mais segmentos, que devem ser alocados a segmentos se e somente se suas receitas e despesas forem correspondentes e também forem alocadas a esse segmento. Vamos aqui traduzir o que a norma quis dizer. Se eu tenho um imobilizado, né, daquele componente de um determinado ente público, a sua depreciação estiver diretamente relacionada àquele imobilizado que esteja voltado à sua finalidade, esses são os ativos conjuntos que vão para o efeito de consolidação. Da mesma forma que, em relação ao passivo, direitos a receber versus a operação de crédito. Se ela estiver relacionada diretamente àqueles componentes os quais a operação de crédito esteja voltada ao direito a receber lá do passivo, no que tange a questão da obrigação da entidade, e isso é colocado a título de demonstrações conjuntas. Então, eu falei passivo, mas na verdade direitos a receber, no caso de ativo, relacionado à operação de crédito realizada. Certo? Então, assim, voltando, né? Imobilizado versus a depreciação. Imobilizado, né? Ativo não circulante, depreciação, VPD. Então, aqueles que estiverem diretamente relacionados com a sua informação para o segmento, elas serão objeto de consolidação. Da mesma forma, os direitos a receber versus a operação de crédito realizada para efeito de demonstração consolidada. Certo? Vamos lá, seguindo aqui. Quais são os elementos necessários nas demonstrações, né, para efeito de consolidação das informações para o segmento? São as divulgações, né, das informações da entidade, informações adicionais daquele segmento qual está sendo avaliado, aí leia-se, informações para além da entidade, ou seja, para além dos demonstrativos contábeis, as políticas contábeis que são realizadas para efeito de demonstração daquela entidade e a sua estruturação administrativa. Para quê? E tudo isso devidamente corroborado por notas explicativas. Para quê? Para que a gente entenda quais são os itens que estão sendo consolidados ou não, e a partir das notas explicativas isso fica devidamente elucidado. Certo? Então, esses são os elementos que a gente precisa para que a gente faça o devido alinhamento de forma que as informações do segmento elas sigam uma estrutura que atendam a NBCT-SP 28. Certo? Campos de aplicação. E aí as pessoas se perguntam, né? Mas vamos lá, André, esse tipo de informação vai servir para quê? Você sabe, Nelson? Para esse segmento vai servir para tudo, né? Vamos imaginar assim, que para qualquer decisão, porque quando ele envolve os 4 campos, né? Ativo, passivo, receita e despesa, já está indicando, né, que tudo será monitorado e tudo é importante para o campo de aplicação, né? Seja na saúde, na educação, na ação social. Claro. E até a revisão, André, digamos assim, de alguns índices que são, de qualquer forma, feita pelos estados. Cada estado tem uma interpretação que aquela locação, um exemplo, da despesa com o pessoal nos municípios é visualizada de uma forma, no Tesouro Nacional já é de forma mais íntegra, no sentido de que contemple tudo, né? Então, acho que com esse segmento, a aplicação dessa norma, ela vai trazer um fortalecimento nas demonstrações contábeis, né? Porque, com certeza, em algum momento eu tenho que preparar uma nota explicativa muito bem condicionada, né? Até o professor Manuel Roque aí, que é especialista nesse campo, está nos acompanhando aí. Então, assim, a nota explicativa, ela passa a ser um instrumento de consolidação dos demonstrativos, né, do Descartes. Então, eu tenho que informar, dentro dessa explicação para a sociedade, numa leitura que seja acessível e seja de compreensão, para que essa aplicação seja monitorada pela sociedade, né? Porque se nós não temos somente o corpo técnico, digamos assim, só os profissionais da contabilidade, os órgãos de controle interno, externo e interno, então necessariamente nós precisamos desse amparo da sociedade, né? Desse braço da sociedade na compreensão dessas aplicações. Então é muito pertinente essa norma. Ela, no primeiro momento que eu comecei a lê-la, eu fiquei me sentindo um pouco contraditório, mas quando você vai para o Descartes, você consegue interpretar que informações existentes
E aí nós vamos para o segmento daquela questão que você colocou muito bem, que é da questão da conformidade, né? E aí, quando nós temos uma ruptura de informações, troca de sistemas, troca de regramentos, então você acaba perdendo um pouco dessa conformidade, né? Mas, se nós olharmos para trás, né, em 64, hoje nós temos níveis de controles bem avançados, né? Que permite que a sociedade, que nós tomemos decisões bem mais assertivas, né? Do que no Sim, contexto anterior. muito bem. Então vamos lá. Adiantando, o professor Nelson aqui, um estudioso também, então a gente está batendo essa bola aqui para construir o conhecimento juntos. Então vamos lá. Quais seriam os campos de aplicação dessa norma? A gente pode entender os consórcios públicos, especificamente aqui na Bahia, a gente tem os consórcios públicos de saúde, em que vários entes, né, vários municípios compõem um consórcio, e a partir dali se tem um rateio de determinadas de receitas e despesas, a fim de atender o propósito daquele consórcio público, especificamente esse da área da saúde, que é um grande exemplo aqui, que já vem sendo executado. Então, a gente pode fazer informações para o segmento atendendo a consórcios públicos, né? Especificamente esse da saúde, conforme eu falei. Então, assim, esse é um campo de aplicação. Vamos ao outro aqui, serviços públicos correlatos, ou seja, aqueles serviços públicos que estejam voltados àquela função inerente à atividade pública, eu posso fazer uma determinada composição de elementos de maneira que ele atenda a esse tipo de serviço público. Por exemplo, serviço de transporte, o serviço essencial à justiça, no caso do Ministério Público, da Defensoria Pública, fazer uma composição nesse sentido, fazer uma composição de órgãos, por exemplo, de administração, né? E aí eu fazer um campo de aplicação de informação do segmento só de administração. Então, assim, eu tenho esse tipo de instrumento, né, de elementos, a fim de que ele possa atender a essa condição de serviços públicos correlatos. Da mesma forma, território de identidade. Aqui na Bahia nós temos 27 territórios de identidade, em que eles são a base exatamente também para efeito de execução orçamentária. Então, eu posso fazer uma informação para o segmento que atenda aquele território de identidade. Né? Esse também é um tipo de campo de aplicação que a gente pode avaliar para efeito da norma. Regiões integradas de desenvolvimento. Então, assim, aquelas regiões as quais o Poder Legislativo Federal determina enquanto regiões integradas de desenvolvimento. A gente tem um exemplo de Juazeiro e Petrolina, ali é uma região integrada de desenvolvimento. São dois estados, em que, na verdade, a gente tem ali, se você for ver sob a ótica populacional, você tem uma grande entidade ali, né, a região integrada de Juazeiro e Petrolina, porque uma cidade depende economicamente da outra. E aí você pode criar determinado elemento de informação do segmento que atenda a essa condição desse campo de aplicação. Da mesma forma, parceria públicos-privadas. A gente pode também buscar, a partir das informações de parceria público-privadas, determinados componentes que possam vir a traduzir-se em informações por segmento. Então, eu trouxe aqui 5 exemplos, mas a gente pode buscar outros também, que eles atendam desde que a gente tenha um elemento agregador da informação e, ao mesmo tempo, ele atenda aquele segmento o qual está sendo divulgado para efeito de demonstrativo. Certo, gente? Ficou claro? Ficou. Que bom, né? Aí nós, né, acabamos também por também ficar inquietos, né, para entender qual seria a lógica de uma demonstração que pudesse atender a essa condição da informação para o segmento. Então a gente tem aqui, a gente fez aqui um mini demonstrativo em relação ao consolidado. Quem deu lá a contabilidade avançada sabe, né? Quando eu pego uma entidade A e uma entidade é controladora e controlada, né? Nesse caso aqui não há a figura do controlador e controlado, há a consolidação tal qual a gente tem consolidação das contas nacionais. Mas a gente vai lá. A gente tem aqui nesse exemplo aqui o consórcio A, em que eu tenho aqui ativo circulante. E qual foi a situação aqui? Eu tenho um consórcio A, bancos, consórcio B, 300. Eu eliminei o que aqui? Aquela situação, a eliminação a débito aqui da conta bancos foi o que? Aqueles valores de bancos que não correspondem àquele segmento, ou seja, aquela situação de caráter geral. Aí aqui no consolidado eu chego o valor de R$ 700. Da mesma forma, estoques não teve eliminação. Nesse ativo aqui eu só tive um componente de eliminação, que foi esse aqui. Esse aqui é um exemplo, né, gente? Isso aqui não é... Aqui é só para efeito de exposição. Então, nesse demonstrativo aqui, para efeito do circulante, foi o 200 aqui correspondente a bancos, ou seja, aqueles valores de numerários os quais não estejam devidamente alinhados àquele segmento qual está sendo proposto. Então, aquela situação que seja de caráter geral, que ele não atende à norma,
é isso que é retirado para efeito de consolidação e, ao final, eu tenho um balanço consolidado daqueles consórcios, né, no caso, um consórcio público que esteja devidamente apontado a título de segmento a ser divulgado pela norma, sob a luz da norma. Da mesma forma que investimentos, então, assim, eu tenho investimentos aqui no ativo não circulante, 500 e 100, eu na consolidação retirei 100, ou seja, eu identifiquei determinado investimento que não está sendo direcionado para a atividade finalística daquela entidade, então na consolidação eu retiro, de maneira que eu tenho aqui no consolidado 500, então, ou seja, eu tenho aqui no consórcio A e no consórcio B, seria 2.700 no total, mas com eliminação a débito de 300, eu tenho aqui no consolidado 2.300. Então, isso aqui foi para efeito de avaliação do componente do ativo. Então, se a gente for aqui também, em relação ao passivo, eu vou trazer aqui ativo, passivo, receita e despesas, tal qual tem na norma, não vou avançar aqui em relação a DMPL nem a DFC, porque é uma demonstração mais complexa e para efeito de consolidação, inclusive aqui na divulgação, não seria o mais adequado. Mas para vocês entenderem aqui em relação ao passivo, da mesma forma, eu tenho aqui circulante, do passivo circulante, salários a pagar, fornecedores, eu tenho aqui do consórcio A 500, do consórcio B 400. Chega aqui na eliminação, eu tirei um determinado valor de consolidação a crédito, ou seja, eu retirei isso da demonstrativa para efeito de que determinados fornecedores identificados naquela consolidação não estão relacionados à atividade fim daquele segmento qual está sendo objeto de consolidação. Da mesma forma aqui, em relação à parte do patrimônio líquido, a gente tem aqui o superávit, né? O 100 de um, 100 da outra seria 200, mas na eliminação a crédito, eu retiro 100 porque um superávit de determinadas entidades aqui não estão diretamente relacionados à sua atividade fim, capaz de você traduzir isso nas informações por segmento. Então, aqui eu vou e finalizo aqui, retirando no processo de eliminação 100, de maneira que eu chego aqui ao consolidado, da mesma forma, vejam aqui, ativo e passivo está batendo, né? É importante. Daqui a pouco dizer que a gente fechou na marreta. Então, aqui, ó, ativo e passivo aqui está devidamente consolidado. E aqui na DRE, também a gente vai traduzir isso daqui numa questão de consolidação. Então, a gente tem aqui uma receita bruta de 500 de um consórcio A, receita bruta de 300 do consórcio B. Eu tenho receita de transferências para efeitos da sua atividade fim e receitas financeiras. Vejam que aqui, conforme a gente já falou antes, as receitas financeiras que não estejam relacionadas diretamente à entidade, a norma diz que elas não farão parte da consolidação, né? Não atenderão à condição de informação para o segmento, a gente retira ela para efeito de consolidação e chega aqui ao valor correspondente a tão somente das receitas por transferência. Aí a gente chega aqui ao custo dos serviços prestados, aqui em 500. Nas despesas administrativas, vejam que eu também retiro aqui, porque essas despesas administrativas, se elas não estão relacionadas diretamente, eu não tenho como aferir a informação de maneira que ela chegue à condição de atender a informação para o segmento, eu retiro ela na consolidação e, ao final, eu tenho aqui o resultado do exercício de 100, que vai bater também aqui com os 100 do nosso superávit da entidade. Vejam, eu retirei aqui a eliminação, da mesma forma, ela foi aqui, ó, eliminação a crédito aqui do superávit do passivo por segmento. Certo, gente? Então, assim, isso é bom de fazer num quadro, né? Que a gente sabe do público que deve estar interessado, quer ver isso no Razonete e tal, mas, assim, aqui é só para efeito de demonstração, para a gente entender como é feita a composição, ou seja, do saldo de determinados elementos patrimoniais e como eu faço essas eliminações, certo? Então, assim, eu vou fechar aqui com a mensagem. A gente vê aqui, em muitos casos, o desafio que a gente tem em relação à gestão pública de determinadas informações. Eu vou trazer aqui do gênio, uma pessoa que eu admiro, Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista e esperançoso. Não é isso que eu acredito. Eu vejo que, muitas vezes, né, a gente também não pode ter a visão otimista de tudo que acontece, também não pode ser um pessimista, a pessoa ao ponto de achar que está tudo errado. É importante a gente sempre alimentar-se de esperança para que a gente consiga, inclusive, passar por esse momento que nós estamos passando atualmente. E, assim, eu deixo aqui o meu contato, essa apresentação vai ficar disponível para os interessados no CRC, estão aí meus contatos, e-mail, telefone, que é também WhatsApp, e minhas redes sociais.
né? Eu quero agradecer mais uma vez ao Conselho Regional de Contabilidade pelo espaço e espero realmente estar contribuindo efetivamente para que a gente possa disseminar esse conhecimento que é tão importante para efeito da instrumentalização do controle social, tá bom? Então, assim, vou passar a palavra agora para o conselheiro Nelson e a gente fica aqui aberto para perguntas para os demais interessados. Tudo bem? André, eu queria até sabendo se o professor Bira ainda está presente aí, é um grande mentor da contabilidade, né? Um grande ícone. E queria parabenizar você, André, pela explanação, né? Decorreu muito singela, muito orientativa, né? E a Marisa, né? Marisa, ela colocou que ela não conseguiu interpretar aquela questão de território de identidade, né? Que é aquela divisão que o Estado faz para saber as temáticas sobre, né? Onde é colocado, né? Onde é colocado, né? A regionalização sistêmica dos governos, né? Das políticas econômicas, Muito bem, socioeconômicas, na verdade. exatamente. Exatamente. Se você tiver... quem falou mesmo? Quem foi que falou, né? Aqui é a Marisa, eu vou abrir aqui para ela. Marisa. Se você quiser falar, a gente pode tentar esclarecer melhor aqui essa questão. Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Bom dia, né? Muito obrigada. Eu não entendi muito bem como que essa questão do segmento, a contabilização vai funcionar por território. Eu não entendi muito bem como que vai funcionar essa contabilização, como que vai ser esse processo. Pronto. A gente pode entender sobre a perspectiva seguinte. Isso eu coloquei a título de ilustração. Então, assim, se a gente quiser atender a condição da norma, que a norma diz em relação a segmento geográfico, território de identidade, né, que é um componente que a administração pública utiliza para efeito de inserção das suas políticas públicas, é um elemento agregador de maneira que eu atenda um segmento geográfico. Por exemplo, aqui na Bahia a gente tem o território de identidade São Francisco, Recôncavo, temos a Sertão Produtivo, temos lá o Sudoeste, tem a Costa do Cacau. Cada elemento desse, que compõe um território de identidade que de acordo com o plano plurianual, ele avalia da seguinte forma, que são determinados elementos agregadores daquela região qual está sendo inserido. Então, assim, são elementos culturais, são elementos econômicos, elementos sociais que congregam, convergem de maneira que aquela região, aquele território ali, tenha uma demarcação para efeito de avaliação da política pública. Então, assim, se você for observar no plano plurianual, nós temos a Bahia lá dividida nos seus territórios de identidade, que é exatamente esse elemento. Então, assim, a gente pode utilizar desse fator território de identidade, para efeito de demonstrativo contábil que atenda à condição de informação por segmento. Certo? Então, assim, até abri aqui, né, a questão até abri, eu estou em Minas, mas eu até abri o da Bahia para ver os territórios mesmo, sabe? Sim. E aí isso eu fiquei pensando nisso enquanto contabilização, né? Pronto. Mas aí é aquilo que eu falei, por exemplo, você vai buscar isso a partir dos componentes patrimoniais inicialmente, né? Ou seja, toda a execução orçamentária, no caso do Estado da Bahia, ela atende essa condição da região, do território de identidade o qual está sendo inserido, ou seja, o qual está sendo direcionado àquela política pública. Então, assim, esse elemento agregador, ele pode ser um instrumento também associado a elementos externos, de maneira que a gente consiga fazer a convergência da informação por segmento. Professor André? Pois não, professor Manuel Roque. Tudo bem? Posso tentar? Tudo bem, então? Dar uma colaborada aí. Por favor, com certeza vai dar. Eu acho que a nossa amiga está com a dúvida na operacionalização da contabilidade em si, né? Aí eu trago, assim, o Estado da Bahia. Na nossa natureza de receita, não na natureza, mas em toda conta orçamentária que envolve receita, desde a classificação institucional até a natureza de despesa, eu tenho um item específico que chama regionalização. E aí eu consigo agregar isso por regionalização, é um exemplo. E do ponto de vista da contabilidade em si, eu posso utilizar uma sistemática que a gente utiliza muito aqui, que é o conta corrente contábil. Conta corrente contábil eu posso criar a partir de contas de controle,
contas específicas para ter esse controle por regionalização e utilizar o conta corrente contábil a regiões lá de interação, e aí eu consiga fazer essa segregação na hora que eu estiver operacionalizando efetivamente a contabilidade. Eu acho que foi isso, pelo que eu entendi, assim, a dúvida da colega. É isso? Em que ponto? Ótimo. Não, muito obrigada. Pronto. Então, é exatamente isso. Aqui a gente usa na conta de despesa, eu tenho um item lá, né, classificação institucional, funcional, PAUE, aí tem um item que é regionalização, aí eu consigo regionalizar, aí nos relatórios da despesa, né, do planejamento, eu consigo evidenciar isso. E do ponto de vista contábil, eu posso criar nas contas de controle, 7, 8 ali, uma conta específica para ter esse controle e ou criar várias contas por região, ou então uma conta única em que eu, no conta corrente contábil, se o sistema de contabilidade doente permitir, criar esse item de regionalização. Seria mais ou menos isso. Não esclareceu que eu queria saber onde que eu pegaria isso, né? Então, já tem o item de regionalização. Exatamente. E os municípios, é que você está falando pelo Estado, né? Aí a gente tem que preocupar com isso agora nos municípios e a gente olhar a nossa região, igual eu tenho aqui, processos que são nós estamos em área de café e leite. Então, nós temos muitas atividades que afetam a toda a região, né? Então, seria a preocupação, eu estou preocupada em trazer isso para o município. Né? Como que nós trabalharíamos essa regionalização em termos de município? A sistemática de levar lá para a conta orçamentária é interessante porque você pega o processo desde o planejamento até o final da execução. Beleza? Tá. Um abraço aí, meu amigo. Um abraço a vocês. Muito obrigada. Estou aqui na escuta. Que bom. A audiência é extremamente qualificada e a contribuição foi extremamente importante. Então, vamos lá, Nelson, tem mais alguma coisa aí? Tem uma situação, André, assim, que eu acho que todos estão querendo saber, né? Qual é a dificuldade, a Marília colocou muito bem, dos municípios, né? Porque, assim, o controle no município é um controle mais solto, né? Assim, a gente não consegue amarrar tanto, né? E aí vem aquela questão, assim, não adianta a gente ter um arcabouço, né, nesse momento, que invade todas as situações, porque, na verdade, sem o apoio da autoadministração e sem a questão da ética, né? E aí eu remeto bastante sempre à administração pública, ela precisa reconhecer não somente as leis vigentes, as leis de cumprimento, de marcadores, como eu digo que investi 15 na saúde, mas na verdade eu tenho 0 para a sociedade. Sim. Então, assim, é importante essa linha, a administração pública ela precisa interpretar o compliance como um grande apoio nessa situação, nesse condicionamento digamos assim, de polarizar a ética, a moralidade, né? Porque, assim, é bem verdade que, assim, quanto mais nós instrumentalizamos a máquina pública, se torna difícil, às vezes até ter interpretações, porque cada lei nós temos um fatiamento, né? Mais de 200 mil leis para atender ao mesmo tempo, e isso acaba, de certa forma, impedindo até que tomamos decisões mais, digamos assim, lógicas, né? Apuradas, né? Por exemplo, um outro problema que nós vivemos, assim, por que demora para implantar? Porque os sistemas não são integrados. Então é sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, e quando você tenta se comunicar com alguém, é como se fosse um francês falando com um brasileiro, ou um italiano falando com português, né? Então a gente percebe muito isso. E nós temos um processo no município, André, que é muito, assim, um pouco doloroso, que diz o seguinte: nós temos uma ruptura de 4 em 4 anos. Né? Então, se essa política ela não se sustentabiliza, e aí eu retomo a questão que é muito importante, que é a educação. No momento em que o investimento em educação foram feitos em outros países, o retorno social, até no que tange o controle, o acompanhamento da sociedade, a preocupação com menos utilização da saúde, e assim, com uma preocupação com a vida. Então, isso tudo passa pela educação. Né? Então, assim, nós temos um déficit muito grande, né? Entendemos que tem muitos profissionais, aqui nós temos 47 participantes, assim, pessoas que estão preocupadas com o rumo da sociedade, porque se não estivéssemos,
não estaríamos aqui. E, assim, é muito importante que a sociedade também saia dessa inércia, né? Porque, assim, às vezes fala assim, nós temos volumes muito grandes. Quando a gente fala assim, uma live de cantor tem 3 milhões e tanto participando. Quando se fala em discutir um assunto do Brasil importante para a sobrevivência, nós não conseguimos ver essa participação, né? Vamos fazer audiência pública, né? Eu quero saber, André, se agora com o regramento de audiência pública virtual, se presencial nós não tínhamos nem pessoas, imagine, né, como será agora nesse ambiente, né? Porque nem todo brasileiro, né? A gente vê que, assim, há o interesse, apesar de realmente foi muito bem colocado por você, Nelson, em relação ao que a sociedade de fato quer a título de escolha, né? Se ela quer realmente ver uma live de um artista, se ela quer, ou se ela quer também disseminar conhecimento. A gente, pelo menos assim, eu posso falar, eu consigo ver um avanço nesse sentido. Eu acredito também que seja por conta da pandemia, porque assim, você vai assistir o jornal, você só vê tragédia. Ou você vai assistir filme, né, para você fugir dessa realidade que é acometida, e eu não estou falando fugir, né, para que você não fique alheio a esse processo, não, porque realmente é uma gama de informação tão grande que você pode entrar num processo, inclusive, depressivo. Eu vejo isso. Né? São todas informações ruins, e assim, a gente, pelo menos, está buscando o que? Disseminar um conhecimento de maneira que a gente tenha, vamos dizer assim, mais profissionais devidamente engajados, um propósito de melhorar as condições. E assim, voltando a falar do que a gente estava mencionando aí sobre essa questão da território de identidade, né? Eu trouxe um exemplo agregador aqui. Você falou, Marisa, a respeito de município. Eu vejo o município como um subcomponente para efeito de consolidação de um território, porque o território não é só o município. O território são vários municípios que compõem aquele território de identidade. Então, as informações daquele município que esteja atendendo à condição de, né, daí que não seja de caráter geral, mas ela esteja um segmento específico, ela pode ser um elemento a ser buscado na contabilidade daquele município, de maneira que ela seja um elemento agregador. Isso tudo, ou seja, tem que sentar para avaliar o plano de conta da forma como ele foi concebido, para que você busque efetivamente quais são os elementos capazes de fazer esse atributo de consolidação. Então, assim, aí é um trabalho realmente assim, hercúleo, mas que uma vez ele realizado, e é importante tipo, a gente raciocinar agora sobre isso, do que quando a situação foi efetivamente implantada e aí não vê a devida condição para efeito de consolidação da informação. Quando a gente consegue traduzir isso daqui, por exemplo, conforme eu falei aqui, eu dei título de exemplo. Podem haver outros exemplos, mas o que é que a norma enfatiza? Não são apenas componentes internos capazes de atender a informação por segmento. A informação por segmento tem que ter elementos externos que você consiga fazer essa devida associação, né, para atender a condição da norma. Certo? André, queria agradecer a Marisa, né, por essa participação. Marisa, né, tá em Minas Gerais. Adoro Minas Gerais. Eu passei uma parte da minha infância em Minas Gerais, né? Então, assim, muito bom, excelente Minas. Acho que não vou dizer que Salvador não seja um lugar bom. Ótimo também. É ótimo, mas assim, uma coisa que mais me chamou a atenção enquanto morava em Minas era a preocupação da sociedade em manter a sua cultura de forma firme, né, do apoio de entidades até filantrópicas, no acompanhamento dos orçamentos, do planejamento de governo, plano de governo. Então, assim, eu percebi muito isso, né? E foi uma coisa que me marcou bastante, essa passagem lá em Minas. Eu achei uma qualidade de vida também muito, muito legal em Minas. Nelson. Nelson. Pois não, Lili? Bom dia, pessoal. Agradeço pela participação de todos. Dá um olá para minha amiga ex-aluna Marisa. Marisa aí. Beijo, Elisângela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Feliz em ver vocês participando do nosso webinar. Presença de muitos profissionais do Brasil. Eu acho que a ideia é essa mesmo, que a gente consiga multiplicar conhecimento. Esse é o momento da gente fazer isso, né? Estamos passando aí por um processo significativo de mudanças, temos prazos, né, para implementar, temos o plano de implantação até 2024, grande desafio para profissionais da contabilidade pública, e esse momento proporcionado pelo CRC, que é uma visão muito
boa do professor SR, eu sempre falo, né, que eu sou profissional de contabilidade, como eu sou técnica e atuo na área de ensino, eu nunca tive muita aproximação com o CRC. E nessa gestão eu acabei vindo participar da comissão e acabei assumindo e consegui ver com muita felicidade essa visão do professor, que é de capacitar, de multiplicar, a professora Sônia também, que é uma educadora, que facilita muito isso. Então, assim, tanto a professora Sônia quanto o professor Sérgio não medem esforços para atender, né, a comissão de pública. Eu sei que são várias comissões no CRC, para atender a comissão de pública no sentido de a gente estar trazendo esse processo de discussão, tanto das normas de contabilidade quanto do PCAS, que a gente discutiu também no início do mês. Temos ainda mais 2 discussões das normas e temos uma programação já a partir de junho de temas relacionados ao encerramento de mandato, artigo 42 e procedimentos contábeis patrimoniais, ou seja, para também nesse momento estar aproveitando para discutir e trazer todo esse conhecimento para os profissionais da área do setor público, né? E aí a gente acaba extrapolando o cenário da Bahia, e até porque o conhecimento e as práticas são uma só. A ideia é que a gente alinhe força nisso, e até para iniciar o Kleber, que é coordenador da Paraíba, que criou o Grupo Nacional de CASP, dos coordenadores. Nós já temos hoje 15 coordenadores de comissão de CASP do CRC no grupo, e pretendemos atingir aí todos os coordenadores, no sentido de a gente também estar fazendo um movimento para levar esse conhecimento da nova contabilidade, principalmente dos itens dos procedimentos contábeis patrimoniais, que alguns já venceram prazo, eu sempre falo, o próprio registro da mensuração da dívida ativa, ajuste para perdas, que estão ainda sem registro, e a evidenciação. A André falou de um tema extremamente importante, que vem muito a casar com esse momento que nós estamos vivendo, que é justamente de avançar. O professor Paulo Feijó falava muito isso, falava, não fala, né? Que nós mudamos de casa, mas não mudamos os procedimentos. Então, nós mudamos de plano de contas, estamos usando o plano de conta de federação, mas os procedimentos contábeis precisam ainda evoluir bastante nesse cenário de contabilidade patrimonial, de evidenciar a informação do patrimônio de forma justa, de forma adequada. Então, a gente precisa efetivamente caminhar nesse sentido. E o apoio dos conselhos regionais, do Conselho Federal, é muito importante para atingir toda a classe contábil, né? Eu sempre falo que aquele profissional que está lá no interior do estado, que não tem condições de viajar, de fazer os cursos da STN, não consegue chegar facilmente a esse tipo de informação. Então, é muito importante estar fazendo esse processo. No mais, vou me alongar mais não, por conta do tempo, e agradecer a todo mundo. Parabéns, André, parabéns, Nelson, pela condução. André já é amigo conhecido, eu sou suspeita em falar, né? Sempre faz uma ótima apresentação. E parabéns a todos por esse momento. Nós estamos aqui absorvendo o conhecimento. Bom, pessoal, temos mais uns 12 minutinhos aí. Se alguém chegou o nosso vice-presidente aí de controle interno, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Nelson. Sei que a gente não vai elucidar todas as questões aqui, mas é importante a gente abrir para debates, assim, para quem enriquece, né, a discussão. Professor Evaldo. Diga, meu amigo André, muito feliz em ver sua palestra, você e Nelson aí elucidando o nosso Brasil, não é só a Bahia, não. Como vice-presidente, em nome do Conselho, eu queria agradecer a sua disponibilidade para disseminar conhecimento, para participar desse processo que a gente fez. Espero ter contribuído. Muito, amigo, muito feliz em ter assistido a palestra de vocês e queria agradecer mesmo. O Nelson é um velho amigo de longas datas, a gente vem militando junto aqui no estado, tá certo? Muito feliz e muito obrigado mesmo. Elisângela, hoje a nossa presidente, também uma grande amiga, e vem fazendo um trabalho, me substituiu nesse processo, eu sabia que faria muito melhor do que eu, tá certo? Parabéns, Lil, também. Tá certo? Forte abraço aí para todos. Minas Gerais seja muito bem acolhida aqui no nosso... Sinta-se em casa, né? O trabalho do processo do CRC Bahia é para disseminar com todos. Tá bom? Forte abraço e um bom dia para todos. Muito obrigado, gente.
André, doutor André, mais algumas considerações. Só queria, André, fazer uma consideração Pois não. importante nesse momento, porque até a Elisângela é uma guerreira aí muito profissional, assim, devo muito a ela, né? Ela sabe muito bem disso pelo grau de compartilhamento de conhecimento, né? E entendo assim que hoje nós contadores nós temos que ter um senso de responsabilidade com a sociedade muito grande, porque até o momento nós não fomos cobrados na altura, né? E esse momento ele está muito mais próximo do que nós imaginamos, né? Então assim a sociedade começa a cobrar, a visão do contador público ou privado ele tem que ser muito bem-vinda à sociedade, porque se nós somos responsáveis por uma garantia de que a sociedade será bem atendida, será ter acesso ao bem social, né? Então, assim, faz parte de várias pessoas, né, em conjunto. Então, assim, não dá para ser irresponsável num país, né? Eu não estou levantando assim, dizer assim, você tem que ser tem que ser o patriotismo, né, frente ao país, independente de conjuntura política ou não, mas nós temos um papel muito importante e que às vezes não os gestores da alta administração na gestão pública eles não conseguem reconhecer esse fator tão positivo que ele tem ao lado e que às vezes não utiliza, né? Até mesmo porque o viés político impede, né, em alguns momentos, mas na verdade eu entendo que o contador hoje ele é o salvador do gestor, não é todo gestor que sabe reconhecer com propriedade a sua equipe técnica, certamente ele terá muito mais sucesso, né? E a gente tem visto isso no decorrer, e assim eu gostaria muito que os meios de comunicação colocassem mais as boas práticas que são tão realizadas nesse país, mas que são ocultas, né? E quando a gente liga a TV, só vê sangue derramando, gente morrendo, né? Tanta coisa. E as boas práticas ficam onde? Ficam guardadas em livros, né? Então, a gente precisa, um momento desse, trazer à tona também o senso da responsabilidade social. É somente isso, André. E você, passo a palavra a você. Obrigado a todos pela participação aí, muito importante de todos vocês. E queria agradecer, presidente Evaldo, a todos os servidores do CRC Bahia, né? Porque são pessoas assim que nos acolhem, né? Nos abraçam e estão sempre nos apoiando nessas ações, junto com o presidente, junto com as vice-presidentes, a diretoria. Na verdade, nós somos realmente muito fortes, né, nesse sentido de concentração de ações, né, para a classe contábil. Eu quero, né, enfatizar que acho que um grande ganho dessa norma é especificamente nos colocar fora da caixa. Eu acho que a visão do que a gente trouxe aqui é exatamente aquela que a gente já mencionou aqui ao longo da apresentação. Existem elementos para além da organização, os quais a sua ação política, ação econômica, ela interfere é uma ação reflexa naquele cidadão, no caso da prestação de serviço, ou no espaço geográfico. A atuação da entidade governamental, ela interfere diretamente naquele segmento qual está sendo apontado. Eu acho que é o grande ganho dessa norma, e assim nos traz essa reflexão para a gente entender que muito mais do que fazer determinadas adequações às contas é a gente entender o contexto operacional qual está sendo inserida aquela entidade ou aquele segmento qual está sendo avaliado e, consequentemente, qual vai ser a repercussão das suas ações. Então, assim, quero agradecer mais uma vez ao Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do conselheiro Nelson Carvalho, da professora Elisângela, um entusiasta, uma pessoa que eu dispenso comentários, pela nossa relação de amizade, assim, uma pessoa muito, muito boa. Quero agradecer a todos os participantes aqui. Eu vi que agradecer a colega Marisa, de lá de Minas Gerais. Eu senti falta de alguém daqui da Bahia, além do professor Manuel. Se alguém quisesse contribuir. Eu costumo dizer em aula que quando as pessoas ficam caladas, ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Espero que tenha sido a primeira observação que eu fiz, entendeu? Então, assim, eu espero realmente que tenha sido claro ao ponto de todo mundo entender, porque quando fica todo mundo olhando para você assim, como quem diz, rapaz, o que foi que esse cara falou? A gente fica com medo, né? Mas, assim, agradecer demais aqui pelo espaço, né? Dizer que eu estou mais do que à disposição, porque esses momentos são extremamente importantes. A gente está vendo uma overdose de live, mas é uma overdose para coisa boa, né? Para a gente disseminar conhecimento, para a gente entender que
nós contadores somos essenciais, de fato, para que as entidades se fortaleçam, ainda mais num momento como esse, né, que nós temos informações intrínsecas das entidades, de maneira que possamos traduzir isso, e muitas vezes o profissional da contabilidade, por vezes, era renegado em alguns aspectos, exatamente por não ter essa percepção de traduzir aquele conhecimento que ele tem uma informação efetiva para que o gestor tome uma melhor decisão. A gente sabe das interferências políticas também, que são exatamente o fator preponderante para que as coisas não sejam bem conduzidas, mas se a gente tecnicamente se embasar de maneira que apresente as melhores condições, dificilmente o gestor tem como correr de determinados processos, entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente se fortalecer enquanto profissional para que seja apresentada a nossa importância para as entidades. Okay? Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra aí para o encerramento. Se não tiver mais alguma observação de alguém, agradecer mais uma vez e tudo de bom para todos aí, que tenhamos uma ótima semana. Né? E até a próxima live, né? Já que está tendo live direto. Professor Manuel, eu queria fazer uma pergunta, até a título de contribuição, né? Que os municípios ficam pensando como dar o início, né? Como dar esse start no momento onde eu não tenho todos os requisitos. A professora Elisângela colocou muito bem na anterior, né? Na live anterior da NBCT, né? 27, a importância dos procedimentos contábeis, da implantação primeiro, porque assim, como é que eu faço demonstrações sem ter informações acessórias, né? E aí o senhor, como bem militante na parte do Estado, né? Que consegue ter um reconhecimento, vou falar, não vou dizer nacional, internacional do ponto de vista, né? E assim, o que seria um reflexo assim qual o start inicial? Bom, eu tenho que começar a fazer tudo priorizando, né? Mas assim, qual foi o ponto que mais lhe trouxe um pouco de dificuldade, digamos assim, de alinhamento junto com o Estado nesse momento de convergência, né? Porque acho que a Marisa tem um interesse enorme nessa, de todos os demais. Amigos, eu Nelson, digo muito assim, né? A contabilidade hoje, ela não pode andar sozinha nesse processo, porque se eu posso preparar todo o arcabouço contábil para atender o que as novas normas estabelecem, e se aqueles que geram informação para a contabilidade não estiverem no mesmo compasso, e acho que a maior dificuldade é essa, não vai resolver, porque eu vou estar com tudo preparado, né? Isso, por exemplo, essa segregação por segmento mesmo, se eu não tiver informação segregada na origem, eu não vou conseguir fazer acontecer. Então é isso. O mais importante, e você foi muito bem claro, o fortalecimento da área através de um arcabouço normativo bem estabelecido, institucionalização do setor contábil como órgão realmente importante, porque hoje, graças a Deus, nós estamos sendo vistos, pelo menos aqui no estado da Bahia, como realmente um órgão central de contabilidade. Depois de muito tempo, a gente foi construindo essa relação, e a relação não passa só por uma força normativa. É uma relação próxima de aproximação mesmo, de fazer reuniões, mostrar para os gestores nas pontas a importância da informação, e aí você consegue se cercar de tudo que é necessário. Eu vou fortalecer a contabilidade, preparar a contabilidade para atender ao que as normas novas estabelecem, preparar os sistemas periféricos, incentivar, que normalmente não é a contabilidade que cuida, né? Por exemplo, sistema de patrimônio, sistema de tributário, não é a contabilidade que cuida, então você tem que convencer, tem que ter um poder de convencimento muito forte para fazer com que a pessoa se sinta pertencendo ao processo. Você, olha, você é importante, a informação que está sendo gerada, ela é importante para o processo de accountability, de transparência, e aí o cara vai pensar, eu vou colaborar aqui para realmente eu conseguir melhorar a informação, né? Então, estabelecendo isso tudo, realmente tem que ter uma articulação. Se não tiver, aí o contador tem que tomar a frente do processo. Por exemplo, se eu simplesmente fico parado na hora que as normas, por exemplo, no caso do PIPCP é um exemplo bem claro. Se eu fico parado esperando que alguém fizesse alguma coisa para acontecer, não ia acontecer nunca. Aí foi o que eu fiz, corri atrás,
pedi para ser elaborado um decreto criando uma comissão estadual, que aí essa comissão estadual envolve a Secretaria da Fazenda, a Diretoria de Contabilidade como coordenadora, a AGE, SAEB, CEPLAN e PGE. Então, essa comissão, ela hoje é responsável por tocar o PIPCP. Aí, quando eu fui pedir para criar a comissão, uma das pessoas falou assim, não, pai, faça por portaria, porque pela portaria conjunta é muito mais rápido, amanhã está publicado. Eu falei, não, eu prefiro esperar um pouco e eu quero que saia um decreto. Porque o decreto, a força institucional de um decreto é muito maior do que uma portaria. Isso foi feito, e aí, a partir desse decreto, embaixo do braço, eu saía fazendo reuniões com todos os órgãos envolvidos e a gente está conseguindo avançar de uma forma bastante interessante. Então é isso, meu amigo Nelson. Muito obrigado aí pela palavra. E parabenizar vocês aí, porque foi muito legal essa live. Obrigado. Manuel, até acrescentando aqui o que você falou, essa atuação política, e a gente está falando política não no sentido política partidária, mas política de entender o contexto no qual está sendo inserido, o contador tem que fazer, né? Para que a gente possa entender, como você bem falou aí, não é apenas uma portaria, não é apenas a edição, publicação de algo no diário que vai fazer com que a coisa aconteça. É a nossa postura diante das situações, né? É aquilo que a gente se propõe a fazer e apresentar às pessoas, os profissionais envolvidos, para que, de fato, a situação aconteça da forma como deve ser. Eu queria só completar o que Manuel Roque falou, grande nobre, grande mestre, professor Manuel Roque, né? Tenho uma admiração pelo trabalho que ele vem fazendo no nosso estado. A postura de Manuel é a postura esperada para a nova geração contábil, uma postura de atitude, uma postura de assumir a responsabilidade e parar de ser somente aquele setor, aquele local que cumpre a obrigação fiscal de cumprir prazos para TCM, para TCE. Nós passamos a sair na vanguarda, sim, onde a gente pega os dados contábeis daquele registro de atos e fatos contábeis e transforma isso em forma gerencial. A gente transforma esse detalhe dos registros contábeis em elementos para tomada de decisão, e criando, como o Manuel Roque fez, um assento na cadeira próximo ao gestor para dizer para ele, não é futurologia, mas fazendo estimativas, processos gerenciais de análise, de projeções, para que facilite a tomada de decisões dele, onde ele possa analisar de maneira mais concreta e objetiva, aplicando de fato a contabilidade que é para ser feita hoje por nós. Eu acho que esse trabalho de vanguarda de Manuel no estado da Bahia, ele é uma excelente referência para nós, contadores que estão na área municipal e de outros estados, né? Eu acho que o processo gerencial da postura de Manuel, ele gera a diferença. Então, a gente é muito grato por esse posicionamento. Alguém mais quer falar? França, do Bom, conselheiro França? Bom dia a todos aí. Parabenizar pelo trabalho, muito bom, muito esclarecedor. E é importante esse trabalho para que possamos realmente levar isso para todo o estado da Bahia. Os profissionais que trabalham em pequenas prefeituras, né, Nelson? Tem dificuldades, e que possamos fazer mais trabalhos com essa configuração, a fim de que mantenha a inspeção todo atualizado e que esse palestrante aí, Nelson, você já deixa ele sob aviso para o nosso evento de governança, viu? Já deixei ele aí sob aviso, para que possamos juntos fazer mais um evento voltado à governança com a área contábil pública. Um abraço a todos. Ok. Nosso conselheiro Antônio Carlos tinha botado o áudio aqui para ele, liberou aqui para falar. Conselheiro Antônio Carlos, Cláudio? Cláudio. Eu tinha ativado aqui, acho que ele queria falar algo da Prefeitura de Salvador. Mas, assim, estamos quase já no final, né, de 3 minutinhos aí. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos, né, e espero que esse trabalho seja não somente da comissão, né, de pública, que está sempre com esse desejo, né, que eu não vou dizer objetivo nem sonho, mas esse desejo e objetivo de sempre estar brigando por um espaço junto a esse movimento que vem crescendo e que vem tomando um corpo de pessoas capacitadas que possam multiplicar várias outras pessoas, né? Porque não adianta também só nos capacitarmos e guardarmos com 7 chaves, né? É preciso levar a boa nova sempre, né?
E assim eu finalizo aqui a minha fala. E se algum de vocês quiserem colocar algo, eu franqueio aí, o André, eu sou Elisângela, Evaldo. Evaldo tá precisando de uma live aí, Evaldo. Estamos cobrando de você uma live aí, viu? Tá quentinha, tá chegando essa semana, né, Lil? Newton quer falar aqui, Newton? Vou abrir aqui para Newton. Então Ok. já que é para anunciar, dia 21 é porque a gente está esperando o processo passar. Dia 21, eu e a professora Elisângela vamos fazer uma live também, 15 horas. Não é isso, professora? Isso. Já anuncia aí então logo. Sobre a norma 29, sobre o tema divulgação de informação financeira do setor do governo federal, governo geral. E a gente vai estar batendo essa bola aí, eu e o conselheiro Evaldo. Temos muita experiência também já na área. De longas datas, né, Evaldo? Estou apanhando um pouquinho até hoje. Espero que a gente também possa contribuir com essa discussão das normas. E quero registrar que nós estamos registrando as contribuições, as discussões, e vamos fazer um relatório para encaminhamento ao Conselho Federal das sugestões, discussões que houveram em relação às normas que estão em audiência pública. Elisângela, eu queria abrir aqui para o Milton aqui, que ele pediu só. Por favor, Milton. Eu sou Newton de Aquino, Belo Horizonte, e estou pertencendo a uma comissão do Conselho Regional de Contabilidade no Setor Público. A gente está, inclusive, estudando essas normas para efeito de dar sugestões nessa audiência pública. Então, em primeiro lugar, parabéns a todos vocês. Iniciativa excelente. Foi de muito conteúdo, né? Nota 1000, né? E vejo que é esse o caminho mesmo de discussão. Eu penso assim que, como já foi até mencionado, nós não podemos simplesmente focar nessa... Eu acho assim, cada um fazer da sua forma. Eu penso que a gente precisa de uma legislação abrangente em que exija de todas as instituições um sistema informatizado que abranja todas as entidades, um sistema informatizado que atenda às normas de PECASP, utilizando de contas correntes, utilizando de todas essas regionalizações que vocês dizem, mas a gente vê sistema de todas as formas, né? Então, eu penso que isso precisaria de ser exigido em nível nacional, né? Então, era essa a minha manifestação. Parabéns a vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Newton Aquino, pela participação. Então, colegas, né, profissionais, Elisângela, quer fechar? Algo a acrescentar? Pode encerrar, Nelson. Bom, muito obrigado a todos. Desejo muita saúde a todos, muita proteção, né, nesse momento de pandemia. E que reservem também os seus momentos para lives como essa, né, professor Manuel? Ontem que foi 2 horas e quase 50 minutos, né, de live aí, professor Manuel. Elisângela também não para, André não para, Evaldo, a gente vai falar com o Evaldo agora só por Zoom, né, Evaldo? Com horário reservado, né? Pessoal, muito obrigado a todos. Eu estou aqui, estou na correria, professor. É faculdade para dar aula, é aqui com vocês, é CRC, o negócio é corrido. Mas, graças a Deus, muita saúde para todos aí, se cuidem. Já tudo isso passa. Um abraço a todos. Um abraço a todos e até a próxima, né, Eli? Quando é a próxima, Eli? O pessoal tá doido para saber quando é a próxima aí. Nelson, dia 21. Dia 21, né? Ótimo. 21, 15 horas. E a gente está soltando o card assim que ficar pronto. Ok, pessoal. Obrigada. Então encerra assim. Desejo, Marisa, prazer, sucesso aí, viu? Um abração a todos. Até a próxima. Até mais.